para me apresentar. Eu sou Joaquim Espínola, do Banco Itaú BBA, trabalho no time de fusões e aquisições, e hoje a gente vai falar do caso da fusão da Locamerica com a Unidas. A Locamerica é um cliente do banco que a gente já fez diversas transações, a gente fez a abertura de capital deles, fez a fusão da empresa da Locamerica com a HIT, e aí no ano passado eles nos contrataram para ajudar a fazer a fusão com a Unidas. A Locamerica é a maior companhia de gestão de frotas do Brasil, e a Unidas era uma das maiores companhias de rent-a-car, segmento de aluguel de carros para pessoas físicas. E a Unidas tentou fazer um IPO no começo do ano passado, esse IPO não foi bem sucedido, então os grandes acionistas da Unidas, que são os fundos de private equity, Vinci, Kinea e Gávea, decidiram fazer um processo de venda da companhia. Então esse processo de venda, eles começaram o processo de vendas e entraram em exclusividade com a Movida, e aí a Locamerica nos contratou para, eventualmente, apresentar uma oferta concorrente para adquirir e fusionar com a Unidas. A transação com a Movida acabou não saindo, e aí a gente, muito habilidosamente e rápido... Vocês estão conseguindo? Se vocês quiserem, eu passo assim. A gente conseguiu, então, implementar a transação. Tá? O que eu acho que é interessante falar da transação, eu acho que a transação... Aqui a gente tem um pouco a estrutura acionária da Unidas, e o que é interessante é que cada acionista da Unidas, eles queriam uma coisa. Então aqui você tem 3 fundos de private equity brasileiros, Vinci, Kinea e Gávea, que queriam sair da companhia. Eles queriam uma saída, então eles queriam uma transação caixa. Você tinha a Principal, que é um dos acionistas fundadores da Unidas, que é um grupo de investimento português, que eles queriam ficar, eles não queriam sair do negócio, então eles queriam receber ações. E você tem a Enterprise, que é uma das maiores companhias de locação de veículos do mundo, ela é americana, ela tinha adquirido uma participação da Unidas em 2015. Então, o grande desafio da transação foi, cada acionista da Unidas queria um tipo de transação. E cada um queria uma avaliação diferente. Então, os 3 fundos de private equity, eles estavam dispostos a sair na avaliação que foi indicada no IPO, que era 900 milhões de reais. Eles queriam uma transação 100% caixa. Principal Enterprise, eles estavam dispostos a receber ações da Locamerica, mas eles queriam uma avaliação para a Unidas superior. Então, o desafio que a gente teve na transação foi apresentar avaliações diferentes para a Unidas. Então, a gente tinha uma avaliação de 900 milhões de reais para a Unidas, para esses 3 investidores, e de 1,1 bilhão de reais para a Principal Enterprise, que a gente ia fazer uma relação de troca e ia dar ações da Locamerica. Então, quando vocês veem aqui que a avaliação da Unidas é 989, que a gente mostra aqui, é uma avaliação implícita. Então, considerando essas 2 avaliações. O segundo desafio da transação foi, vamos dar ações da Locamerica, mas vamos ter que levantar caixa, porque a gente precisava levantar caixa para pagar os 3 fundos de private equity. A Locamerica, o cheque total para comprar esses fundos era de 400 milhões de reais. E a Locamerica só tinha à sua disposição, ela só conseguia levantar dívida, dado sua estrutura de dívida líquida e EBITDA, ela só conseguia levantar 300 milhões de reais. Então o Itaú financiou esses 300 milhões de reais, a nossa área de crédito financiou, e a gente teve que buscar no mercado, e aí a procura de investidores que estivessem dispostos a investir na transação. Então a gente falou com alguns fundos de private equity, e aí a gente encontrou um fundo brasileiro, eu não posso divulgar o nome, mas um fundo brasileiro que estava disposto a colocar 100 milhões de reais para financiar a transação. Então, foi uma transação também que, do ponto de vista de financiamento, não foi só ações e não foi só dívida. Então, a gente teve que encontrar um componente equity. Então, acho que é muito interessante colocar isso. E aí, aqui a gente descreve um pouco o que é um pouco a Locamerica, o que é a Unidas, a estrutura da transação. Então, que a gente deu um way out para o Vinci, Kinea, Gávea. Eles saíram por 400 milhões de reais. E aí, Principal Enterprise receberam ações da Locamerica, e aí também nesse momento a gente estruturou um novo acordo de acionistas. Então você hoje, quando você olha a Locamerica, você tem um novo bloco de controle, que é composto por os controladores da Locamerica, que é basicamente o Luiz Fernando Porto, o Sérgio Dirley e o Luiz Ritchie. Então eles têm 39,2% da companhia. E aí você tem a Principal Enterprise, que eram os antigos controladores da Unidas, que agora tem 25,2% da companhia. Então a gente atuou como assessor exclusivo dessa transação. Acho que o cronograma foi super desafiador. Tá? A gente, como eu comentei antes, a Unidas estava em exclusividade com a Movida. Essa exclusividade ela terminou no começo de novembro.
E aí a gente muito rápido foi tanto para Portugal como para os Estados Unidos para falar com a Principal e a Enterprise. E aí a gente chegou a um acordo no dia 15 de novembro, a gente assinou uma exclusividade e a exclusividade dizia que a gente tinha até o dia 31 de dezembro para terminar a nossa diligência e assinar os documentos da transação. Então a gente teve um fim de ano bem agitado, trabalhamos até quase no ano novo, fazendo toda a parte de diligência e aí toda a parte de SP. Agitado, né? Porque aí as janelas estão fechadas em tudo. Ninguém quer. Exatamente, foi super agitado. Então a gente até o último dia aí, quase praticamente do ano, a gente trabalhou nessa transação e aí a gente conseguiu fazer tanto diligência como SPA, acordo de acionistas, e toda essa conversa com os investidores nesse período aí de 40 dias. Assinamos a transação dia 27, anunciamos para o mercado. Processo de revisão do CAD foi rito sumário, então foram 40 dias. E aí a gente conseguiu fechar a transação no dia 9 de março. Então acho que é um cronograma super rápido para um processo de M&A. Acho que a gente conseguiu aqui muito ágil concluir essa transação. Quais são os méritos, né, da transação? Acho que o grande segredo dessa indústria, acho que essa indústria é uma indústria de escala. Você tem que comprar muito bem com as montadoras, você tem que operar muito bem a sua frota e você tem que vender muito bem o seu carro. E combinado com tudo isso, você tem que ter uma estrutura de funding que te permita que você tenha um melhor retorno. Então, ao fusionar essas duas companhias, a gente conseguiu criar a segunda maior empresa de locação do Brasil, com mais de 100 mil carros, focando tanto em rent-a-car como gestão de frotas. Para a Locamerica foi muito bom, porque permitiu a entrada no segmento de rent-a-car. Você trouxe acionistas alinhados das duas companhias, então você teve acionistas da Unidas e da Locamerica alinhados. Você teve o suporte da Enterprise, que é uma das maiores companhias de rent-a-car do mundo, e aí você cria uma plataforma completa para o cliente. Então acho que existem diversos méritos na transação. Aqui a gente tem um pouco os números. Acho que o que é interessante colocar é que antes dessa transação, você tinha Localiza, que é o maior player do setor, com market share e sem um segundo colocado assim que desse um pouco de dor de cabeça. E aí agora, quando você olha, Localiza tem 19,6% de market share, agora as duas companhias juntas já é uma companhia que começa a incomodar a Localiza. Então é uma companhia com market share de 14,2%, a segunda maior do setor em termos de frota total. E aí quando a gente olha a frota, Localiza hoje, que é o maior player do setor, tem uma frota de 185 mil carros, Locamerica mais Unidas, 100 mil carros. E aí a gente já tem uma distância relevante aí para a Movida. E aí um pouco dos destaques financeiros, a gente está falando de uma companhia de 2,4 bilhões de reais de faturamento e aí quase 800 milhões de reais de EBITDA. Aqui são alguns destaques financeiros da companhia. O que eu acho que é interessante levantar é que Locamerica tinha um endividamento de 2,2 vezes dívida líquida EBITDA, Unidas 2,4, e aí após a transação, com essa dívida adicional que a gente colocou de 400 milhões de reais na companhia, 2,8 dívida líquida EBITDA. Então a situação de alavancagem, esse setor, os analistas de crédito ficam confortáveis com até 3 vezes. Entrou aquele fundo aí? O fundo entrou. No fundo, no final, se a gente voltar para esse slide... Opa. Entendeu? Entendi. Aqui foi o seguinte, na verdade, a dívida foi para comprar os fundos, 400 milhões de reais, e aí teve 100 milhões de reais aqui, 93, que a Principal quis fazer uma liquidez muito pequena. Então, o fundo entrou para comprar a parte da Principal. Um dinheiro para eles, uma secundária entre aspas. Então, situação de alavancagem muito confortável. É uma companhia também, as duas companhias, quando a gente olha em termos de lucro, Locamerica com lucro de 80 milhões de reais, isso daqui é o terceiro TRI, last 12 months, de 17, Unidas com 72, estima que essa companhia tem um lucro combinado aí de 134 sem sinergias. Tá? O run rate, quando a gente olha o run rate, é muito parecido, essas duas companhias devem apresentar um lucro de 100 milhões cada uma, então a gente está falando de um lucro combinado aí de 200 milhões de reais. Houve incorporação legal ou elas operam separadas? Não houve incorporação legal. Bom, o que eu acho que é interessante colocar é que quando a gente estava fazendo a transação, a ação da Locamerica estava por volta de R$16 por ação. E aqui a gente mostra um pouco como performou a ação da Locamerica desde o anúncio da transação. Hoje a ação da Locamerica está a R$30,
Então teve uma grande criação de valor na ação da Locamerica. E a transação foi super bem recebida pelo mercado. Então aqui a gente trouxe alguns quotes de analistas de research. Vários deles estimam, bom, a companhia combinada deve ter um lucro líquido run rate de 200 milhões de reais, e vários analistas estimam que as sinergias podem chegar a um lucro adicional de 100 milhões de reais. Então tem uma criação de valor muito forte. E aí aqui a gente tentou colocar um pouco qual deveria ser o valor de mercado aqui. Isso daqui, Locamerica, ela foi avaliada na transação, avaliação implícita 1,4 bilhões de reais. A Unidas, quando a gente faz o blended, caixa e ações, 988. Então a gente está falando de uma companhia combinada de 2,4 bilhões de reais. Se a gente colocar a criação de valor desde o anúncio da transação, que foi a criação, o desempenho da ação da Locamerica, a gente está falando de mais 400 milhões de reais. Então a gente está falando aqui de 2,8. Se a gente colocar sinergias, que aí sinergias são principalmente melhor compra de carros, redução de D&A, melhor operação, a gente estima que pode chegar a um lucro líquido adicional de 100 milhões de reais. Locamerica hoje está negociando a 17 vezes PI, então a gente está falando que pode gerar um valor de equity adicional de até 1,7 bilhões de reais. Então tem uma criação aí de valor para os acionistas muito grande com essa transação. Com isso eu termino a apresentação e abro para perguntas. Como é que está sendo feita a integração das operações? São culturas diferentes. São culturas diferentes. Então, deixa eu até... Acho que a gente pode ficar nesse slide. Basicamente, como é que eles fizeram? A Unidas tinha um CEO, que o Luiz Sarquis, ele agora virou o CEO da operação de Rent-A-Car. O Luiz Fernando Porto, que era o CEO da operação da Locamerica, ele está agora responsável pela divisão de gestão de frotas. E aí a ideia é operar as duas companhias de uma forma separada. Então, eles vão ter 2 escritórios, a Unidas fica em São Paulo, Locamerica em Belo Horizonte, e a ideia é eles operarem as duas companhias de formas distintas, as divisões de negócios de Rent-A-Car e gestão de frota, com marcas diferentes. Então a ideia é usar a Unidas para Rent-A-Car, continuar usando, porque eles fizeram uma pesquisa de marca e é super reconhecida no mercado, e aí Locamerica para gestão de frotas. E mesmo assim eles vão conseguir apurar sinergias, apesar de D&A, principalmente porque eles acham que dá para, por exemplo, serviços de centros compartilhados, jurídico, RH, tudo isso dá para fazer isso, back-office dá para fazer unificado. E como é que funciona esses fundos todos aí? Como é que é a parte de governança corporativa da... Então, a gente tem um acordo de acionistas, que desse acordo de acionista você tem os controladores da Locamerica, que são 3 pessoas físicas, que é o Luiz Porto, o Luiz Ricci e o Sérgio Girley, que eram os acionistas fundadores da Locamerica. Você tem a Principal e Enterprise. Basicamente, cada um deles tem um assento no conselho, então você tem um conselho aí já com 5 membros definido. O Pátria era um acionista investidor original da Locamerica. Ele aqui é parte do float, mas ele tinha 10% da Locamerica. Ele também é um membro do board. E aí você tem 2 membros independentes. Então essa é a governança. A gente tem um comitê de Rent-A-Car e um comitê de gestão de frotas. No comitê de Rent-A-Car, o peso maior é para os acionistas de Unidas, então eles têm 2 dos 3 membros. E na gestão de frota, o peso maior para a Locamerica, eles têm 2 dos 3 membros. Então, basicamente, é uma governança. Mas concorrem entre si essas duas unidades? Não concorre porque em nada são negócios diferentes, mas até uma parte das sinergias, por exemplo, na hora de comprar carros, que comprar carro é uma coisa impressionante. Se você reduzir 1% do custo que você tem na aquisição de carro, é uma sinergia absurda, é um ganho absurdo que você gera para a companhia. Elas fazem unificado isso agora. Então, a gestão de frotas fala com o Rent-A-Car e as duas avaliam, poxa, quantos carros a gente precisa comprar? E aí, juntos, eles vão nas montadoras para comprar carros. E elas não concorrem entre si. Tá ótimo. Muito obrigado, Joaquim. Obrigado a vocês. Obrigado pela oportunidade.